Olá pessoal, tudo bom? Na última aula nós fizemos o que seria a nossa última tela daquele aplicativo de controle financeiro. Também nós ficamos fazer alguns complementos, algumas coisinhas básicas em relação àquele aplicativo, mas uma coisa interessante que eu utilizei na aula passada foi o uso de um simulador. Tá? E algumas pessoas ficaram interessadas em estar usando esse simulador. Então nessa aula de hoje nós vamos ensinar para vocês como se utiliza um emulador dentro do seu computador, então você não precisa estar executando diretamente no celular, e também vamos estar trabalhando em cima daquela tela que você ia lançando as suas despesas. Tá? Então a gente vai trabalhar em cima da tela em que você vai lançando as suas despesas. Então a ideia é o seguinte: quando você lança as despesas, você tem uma lista, né? Aquela última tela que nós fizemos tem a lista das despesas. Então, naquele local, nós podemos estar criando um botão para você estar pagando todos os elementos daquela lista e, logicamente, aquilo que está dentro do banco de dados. Então, primeiramente, vamos ver como se instala o emulador aí no seu computador. Bom, inicialmente, vamos entrar no site do App Inventor. Você vai digitar appinventor.mit.edu. Interessante ressaltar que você não vai entrar naquele aplicativo para desenvolvimento dos seus aplicativos. Na verdade, você vai estar entrando na página principal do App Inventor. Nessa página principal, você tem algumas instruções para você utilizar o App Inventor. Então, nós já vimos aqui que existem os tutoriais, existe a parte aqui de você iniciar a trabalhar com o App Inventor. Então, eu vou pegar esse primeiro retângulo, tem esse botão aqui embaixo, Start Now. Vou clicar aqui. E aí ele vai te dar as instruções para você fazer os testes dentro do seu dispositivo. Então você tem aqui Setup Instructions. E aqui ele mostra 3 maneiras de você fazer isso. A primeira maneira, que é a maneira que ele diz que ser recomendada, é a maneira que nós já víamos fazendo. Você desenvolve no seu computador e através do Wi-Fi você faz uma leitura de um QR Code e ele vai executar o seu aplicativo no celular. Foi o que nós fizemos até o momento. Uma segunda maneira seria através de uma conexão USB. Você conecta um cabo USB no computador e ao celular. E aí você executa o seu aplicativo dentro do celular. E a maneira que nós vamos estar utilizando agora é usando o emulador. Então é um software que vai rodar no computador fazendo de conta que é um celular. Então aí você não precisa estar utilizando o celular para fazer o teste do seu programa. Então vamos clicar aqui em Instructions. Aqui ele vai ensinar como fazer essa instalação. Observe que existem 3 possibilidades de sistemas operacionais. Nós temos o macOS, nós temos o Windows e nós temos o Linux. Então, no caso aqui, nós vamos supor que você esteja usando o Windows. Então, eu vou clicar aqui em Windows e aqui ele vai dar as instruções e aqui tem o botão Download the Installer. Então, você vai clicar aqui para fazer o download do instalador do seu programa. Aí você vai aguardar ele terminar de fazer o download. Pronto, aqui ele já terminou. Depois que ele terminou de fazer o download, você vai entrar na pasta, na pasta de downloads. Aqui é a pasta de downloads. E você tem esse arquivo aqui, ó, MT App Inventor Tools 2.3.0. Pode ser que quando você fizer um download seja outra versão, né, deste programa, mas não tem problema. Você vai dar 2 cliques aqui para executar o programa. O Windows vai detectar que ele está tentando fazer uma instalação de um aplicativo que não é verificado pela Microsoft. Então você tem 2 opções. Você pode clicar aqui baixar apps da Store, que é a Store da Microsoft, mas você não vai ter esse aplicativo, ou você vai clicar nesse botão instalar mesmo assim. Então você vai clicar nesse botão instalar mesmo assim. Ele pergunta se você permite que ele faça algumas alterações no seu computador. Vou clicar em sim. Nessa tela você pode clicar no Next e no I agree, né, que eu concordo com esses termos que estão aqui. Pressiona no botão Next. Pressiona novamente no botão Next. Aqui você pode selecionar se você deseja criar um ícone dentro do seu desktop. Se não tiver marcado esse quadradinho, desktop icon, clique nesse botão aqui para ele colocar um ícone na sua tela de desktop. Então, vou clicar no Next. Aqui ele pergunta a pasta que você vai estar instalando esse arquivo. Clicar no Next. E, novamente, clicar no Install.
Agora aguarda a instalação. Pronto, ele concluiu a instalação. Aí ele pergunta se você quer startar o arquivo que ele instalou. Então, start AI Starter. Então, esse AI Starter é o nosso emulador. Então, eu vou clicar aqui no Finish. Observe que ele executa e fica essa tela, né, com esse fundo preto, que é uma tela do ambiente DOS. Então, ele fica aguardando você executar o emulador. Tá? Então, quando você criar um aplicativo e mandar executar, ele vai estar utilizando essa tela. Então, você deixa essa tela dessa maneira e aí você pode estar entrando lá no seu aplicativo. Então, agora sim, vamos entrar no aplicativo de desenvolvimento web. Então, vamos lá, ai2.appinventor.mt.edu. Pronto, nós temos o App Inventor aberto. Agora nós vamos abrir, vamos ver se ele vai carregar. Tá, ele já carregou automaticamente aquela nossa última aplicação que nós desenvolvemos, que era o IFSP 10. Então agora vamos fazer o seguinte, antes da gente fazer a alteração, vamos fazer um teste, verificar se o emulador está funcionando corretamente. Então agora para executar, você vem aqui no menu Conectar, escolhe aqui esse botão Emulador. Eu vou clicar aqui em Emulador. Ele aparece essa tela dizendo que pode demorar alguns minutos para ele abrir o emulador. Pode ser que de vocês demore um pouco mais do que está aparecendo para mim, porque no nosso caso aqui nós estamos editando o vídeo. Então, para não ficar muito longo, quando fica muito tempo sem fazer nada, nós vamos cortar essa parte do vídeo, tá bom? Então, aguarde aí, pode demorar 1 minuto, 2 minutos, que ele vai estar abrindo. A primeira vez que você executa, ele mostra essa tela, né? Ele diz o seguinte, que o seu app assistente está desatualizado. Então, clique em OK para atualizar. Isso daí vai aparecer na tela do emulador. Se o emulador não apareceu aberto já na sua tela, dá uma olhada lá na barra, lá embaixo, para verificar se o ícone dele já não aparece. Então, no meu caso aqui já está aparecendo. Então, está aqui, né, o ícone do emulador. Vou clicar aqui no botão OK. Vou clicar aqui no Entendi. A gente já explica para vocês o que é para fazer. Ele deu uma mensagem, ele está dizendo o que você deve fazer. Então aqui nós vamos clicar no OK para ele fazer a instalação. Vou clicar no botão Install. Agora, ele aparece dois botões, o botão Open e o botão Done. Então, você não deve clicar no botão Open, você vai clicar nesse segundo botão, Done. Depois que ele mostrou essa tela, observe que já aparece aqui o ícone daquele aplicativo MT-AI2 Companion, que é aquele mesmo aplicativo que nós instalamos no nosso celular. Então, a partir do momento que você tem esse aplicativo aqui, você pode vir aqui no menu Conectar e clica aqui no botão Emulator, emulador em português. Observe que ele está iniciando. Ele diz que vai fazer uma instalação. Vou clicar no botão OK. Clicar no botão Install. Vou clicar também novamente nesse botão Done. Observe que é como se ele tivesse feito a instalação duas vezes. Tá? Na segunda vez, ele executa. Pode acontecer dele gerar um erro, então vou clicar no botão Continuar tentando. Pronto. Então observe que ele abriu a tela do nosso aplicativo aí dentro do emulador. Então nós podemos executar como se estivéssemos no celular. Então vou clicar aqui no botão Proventos. Ele muda a tela. Aí eu posso estar lançando um provento. Como nós refizemos a instalação, então aquele valor que nós tínhamos anteriormente, ele foi apagado. Então nós temos que digitar um outro valor de provento. Então eu vou colocar aqui o valor de, vamos supor que seja R$ 1.800 agora. Clicar no botão Gravar Provento. OK, vamos clicar no botão Voltar. Posso clicar aqui embaixo também para ele tirar o teclado da tela. Eu vou entrar novamente na tela de proventos para verificar se ele gravou corretamente. Está lá, R$ 1.800, então ele foi gravado corretamente. Vou clicar no botão Voltar de novo. Agora nós vamos lançar algumas despesas. Pronto, então vamos incluir uma despesa. Então vamos clicar aqui no botão Incluir Despesa.
Então, nós temos que colocar a descrição da despesa e o valor da despesa. Então, na descrição de despesa, vamos supor que eu fiz uma compra no mercado. Então, mercado, vamos supor que nós gastamos R$ 120. Vamos clicar no botão gravar despesa. Além do mercado, vamos supor que nós fomos na farmácia e fizemos uma compra na farmácia. Então, vamos lançar lá, descrição, farmácia e o valor R$ 75. Vamos clicar no botão gravar despesa. Bom, já lançamos duas despesas. Vou clicar aqui no voltar para tirar o teclado da tela e vamos clicar aqui nesse botão voltar. Vamos clicar agora no botão listar despesas para a gente verificar como que está o nosso saldo até o momento. Pronto, então nós temos lá despesa de mercado 120, despesa de farmácia 75, nós tínhamos R$ 1.800 de proventos, nós temos um total de despesas de R$ 195 e o nosso saldo atual é de R$ 1.605. Tá? Então o programa está funcionando corretamente. Agora um detalhe aqui é o seguinte, nós fizemos listamos todas as despesas que nós temos e ele mostrou aqui na tela. O que nós vamos fazer? Nessa mesma tela, nós vamos criar um botão aqui para pagar as despesas. Tá? Pagar despesas, então ele vai pagar todas as despesas já existentes e aí depois ele vai começar um novo mês. Então, vou clicar no botão voltar. Depois que você fez o teste, você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui no menu conectar, no app Inventor, e clicar nesse botão aqui, reiniciar conexão. Então, ele vai sair do emulador. Agora que vocês já viram como fazer a instalação do emulador, agora nessa parte da aula nós vamos estar mostrando como fazer para pagar aquelas despesas, né, que foram lançadas anteriormente. Tá? Por que nós vamos fazer isso? Vamos supor que você lançou várias despesas, já calculou o saldo final, etc., e aí terminou o mês. Agora, para um outro mês, o que nós vamos fazer? Nós vamos apagar as despesas atuais. Tá? Se você quiser, você altera o provento, o valor do provento, e aí ele vai calcular um novo saldo. Tá? Então, é um aplicativo bastante simples, ele não tem esse controle de informações mensais, então por isso que nós vamos estar fazendo dessa maneira, tá bom? Tá ok? Bom, para a gente começar aqui no nosso aplicativo, nós entramos aqui na tela principal, aqui na lista de telas, né, estamos na Screen 1, que é a tela principal, e aqui dos botões laterais, aqui nós temos o Designer e o Blocos. Nós estamos com o botão clicado aqui, que é o Designer. Onde nós vamos fazer a nossa alteração? Vamos vir aqui na tela Screen Listar Despesas, que é essa tela aqui que mostrava todas as despesas, e nessa tela que nós vamos colocar o botão para pagar as despesas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, colocar um outro botão que é para pagar essas despesas. Então, vamos pegar um botão aqui, vamos arrastar aqui em cima do botão voltar. Pronto, tá aí. Agora nós vamos alterar o seu texto. Vamos colocar apagar despesas. Vamos alterar fonte negrito, vamos colocar tamanho 18 e a largura vamos colocar preencher principal. Vamos aproveitar e já alterar o nome desse botão. Tá como botão 1, vamos clicar aqui em renomear. E vai ficar botão apagar. Ok? Agora é o seguinte, no momento que a gente apagar as despesas, a gente pode pedir uma confirmação. Por quê? Imagina que a pessoa já lançou lá 20 despesas durante o mês e sem querer ela clica nesse botão apagar despesa. O que vai acontecer? Ele vai pagar tudo. Ou seja, ele vai perder os dados do mês inteiro, tá? Se fosse uma coisa que foi feita de maneira não intencional. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos colocar uma pergunta, né? Você confirma que deseja pagar todas as despesas? Se a pessoa confirmar que sim, ok, a gente apaga. Caso ele não confirmar, a gente não apaga. Então, nós vamos colocar uma confirmação. O componente para fazer isso é aquele mesmo componente que nós utilizamos para mostrar uma mensagem na tela, que aparecia uma janelinha com uma mensagem na tela, que é o notificador. Então, existe uma maneira de utilizar o notificador em que eu coloco uma janela com uma pergunta e alguns botões que ele pode estar respondendo. Tá? Então, nós vamos estar utilizando esse recurso. Então, vamos colocar o notificador aqui no nosso aplicativo. Ele ficou aqui para a parte de baixo, que seria essa área não visível. Tá bom? Então, aqui a priori já está pronta a nossa tela. Então, nós incluímos um botão a mais, que é o botão para pagar as despesas, e incluímos aqui o notificador. Então, agora vamos à área de blocos. Pronto. Então, está aqui a nossa área de blocos.
A ideia é, quando eu clicar naquele botão para pagar despesas, nós vamos estar apagando as despesas. Então, vamos vir aqui no botão. Cadê o botão? Botão apagar. Tá aqui, botão apagar. Eu venho aqui, né, vou arrastar aqui embaixo o evento clique. Então, quando eu clicar no botão, eu vou apagar a despesa. Então, o que nós vamos fazer? Antes da gente apagar a despesa, nós temos que mostrar uma mensagem na tela com uma pergunta, se a pessoa confirma se deseja realmente apagar todas as despesas ou não. Para isso, nós vamos utilizar aquele componente que é o notificador. Então, vamos ver aqui embaixo, notificador. Aqui vocês vão procurar uma rotina. Aqui, ó, mostrar diálogo de escolha. Mostrar diálogo de escolha. Então, neste local, que nós vamos fazer uma pergunta se a pessoa confirma ou não que deseja pagar todas as despesas. Então, eu vou clicar aqui, vou arrastar. E aqui nós vamos ter que preencher cada um desses itens. A mensagem, o título, botão 1, botão 2. Então, vamos lá. Nós vamos pegar um texto. O primeiro texto será a mensagem que a pessoa vai ver. Então, a mensagem aqui é que é o principal. Então, você, ou melhor, confirma a exclusão de todas as despesas. Ok? Então, a gente faz essa pergunta aí e a pessoa vai saber se deve apagar as despesas ou não. Então, a partir do momento que ele confirmar, significa que possa apagar todas as despesas. Se ele não confirmar, não vai pagar todas as despesas. Agora, nós vamos colocar também um título. Vamos colocar um texto com um título. O título nós vamos colocar... O título normalmente é mais curto, né? Então, eu vou colocar apenas confirmação. Então, esse vai ser o título da janela. Então, vai ter uma janela com um título que vai na parte de cima e a pergunta que aparece dentro da janela. Aí, nós podemos colocar dois botões. O botão do texto 1 e o botão do texto 2. Então, vamos colocar aqui o que vai estar escrito no botão 1, né? Texto do botão 1. Então, eu vou colocar a palavra sim, né? Confirma a exclusão de todas as despesas, ele pode clicar no botão sim. E o outro botão, vou colocar o botão não. Então, não confirma. Aqui embaixo tem essa opção aqui, cancelável. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. O que significa isso? Se você deixar como verdadeiro, você vai ter um terceiro botão, que será o botão para cancelar. Aí, quando a pessoa clicar no botão cancelar, ele não vai fazer nada, tá? Mas vamos deixar sem esse botão. Vamos deixar apenas o botão sim e não. Então, vamos colocar falso. Então, tá aí. Então, nesse momento, então, a pessoa clicou no botão apagar, vai abrir uma caixa de diálogo, né, uma pequena janela na tela, perguntando, confirma a exclusão de todas as despesas? Aí vai ter o botão sim e o botão não. Certo? Então, essa é a ideia. Então, se ele clicar no botão sim, aí sim nós vamos apagar todos os elementos que estão dentro daquela lista que estão aparecendo, que são todas as despesas. Tá? Então, essa será a ideia. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, o botão apagar é só isso. Ah, mas não vai apagar? Nós vamos apagar dentro de um outro evento que vai ser gerado por esta caixa de diálogo aqui. Então, quando a pessoa clica no botão sim, vai gerar um evento, né, dentro desse notificador. Então, vamos vir aqui em notificador. Notificador. Observe que tem um evento que é chamado depois de escolher. Depois de escolher. Então, depois que a pessoa escolheu um dos botões, o botão 2, ele vai executar esse evento, depois de escolher. Então, o que nós temos? Quando ele executa esse evento, essa escolha aqui é como se fosse uma variável. Então, eu posso ajustar ou eu posso obter, tá, o valor. Então, no nosso caso aqui, nós vamos obter o valor. Então, com isso, eu consigo saber se a pessoa clicou no botão sim ou se ela clicou no botão não. Então, no nosso caso, o que nós vamos fazer? Se ela clicou no botão sim, nós vamos excluir. Se ela clicou no botão não, nós não vamos fazer nada, tá bom? Então, clicou no não, a gente não faz nada. Se clicou no sim, nós vamos fazer alguma coisa. Então, aqui dentro desse evento, depois de escolher, nós vamos ter que fazer um teste, uma comparação, para verificar se a pessoa clicou no botão sim. Então, para isso, nós vamos colocar aqui um controle, né, que é uma condicional, se. Então, se for verdade que a pessoa clicou no botão, nós vamos estar apagando os elementos das despesas, né? Tanto o nome das despesas quanto tanto o nome quanto os valores das despesas, tá bom? Então, nós vamos fazer uma comparação. Que comparação que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos verificar se
essa escolha, né, essa escolha aqui, que é como se fosse uma variável, tem a palavra sim ou tem a palavra não. Então, nós vamos vir aqui. Dentro desse grupo texto, nós temos aqui, ó, comparar textos. Eu posso fazer uma comparação de dois textos. Então, nós vamos colocar aqui dentro. Aqui tem um sinal de menor. Menor significa que, se você organizar de maneira alfabética, tá, o menor vem antes. Então, por exemplo, a letra A vem antes da letra B. Então, seria menor. A seria menor que o B. Ou nós podemos escolher aqui, clicar aqui nessa setinha para baixo, o igual. Ou seja, um texto é igual a um outro texto. Então, qual texto nós queremos comparar? A escolha, certo? Então, quando eu coloco o cursor do mouse aqui em cima, aparece obter escolha e o ajustar escolha. Então, nós vamos escolher aqui obter escolha e vamos colocar aqui dentro. Ou seja, essa variável, então, vai conter o botão que a pessoa clicou. Ou foi o botão sim ou o botão não. Então, aqui que nós vamos colocar o texto do botão, que é o sim. Então, eu vou até aproveitar e copiar aqui de cima. Selecionei, Ctrl C, Ctrl V. E aí vamos colocar aqui dentro. Então, aqui nós temos, se a escolha da pessoa foi sim, nós vamos fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer? Nós vamos apagar a nossa lista. Essa é a ideia, tá? Então, vamos lá. O que nós temos que fazer? Nós vamos aqui em cima, só para a gente dar uma relembrada como que era feito. Toda vez, nós temos aqui uma lista de nome das despesas, nós temos uma lista de valores da despesa e nós temos uma lista de elementos. Então, nós temos aqui esses três valores que são importantes para a gente. Então, quando a gente clicar, a gente quer apagar todos esses valores, todos esses elementos que estão aqui, nós queremos eliminar. Agora, não somente eliminar esses elementos, como nós queremos tirar do banco de dados, porque o banco de dados, dentro do banco de dados, você tem esses dados que estão armazenados. Então, você tem a lista de nomes da despesa e você tem a lista de valores das despesas. Então, principalmente, nós temos que fazer o quê? Nós temos que gravar dentro do banco de dados o valor vazio. No caso do provento, nós não vamos mexer, nós queremos apagar apenas as despesas. Então, para a despesa, nós temos dois rótulos, lista de despesas e lista de valores. Então, esses dois locais aqui nós vamos apagar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui embaixo novamente. Vamos aqui no TinyDB. O TinyDB você tem o armazenar valor. Armazenar valor rótulo. Certo? Armazenar valor rótulo. Vamos colocar o rótulo que eu quero. Vamos lá em cima só para relembrar novamente. Lista de despesas. Toda hora eu estou voltando para verificar aqui, para a gente não ter nenhum erro. Se a gente digitar uma palavra errada, esquecer um S, colocar um S a mais ou a menos, ele não vai apagar o que deveria ser apagado. Tá? Então, aqui, ó, lista de despesas. Então, vamos colocar ali embaixo, lista de despesas. Então, aqui o rótulo é lista de despesas. Tá? Bom, e o que eu vou armazenar? Dentro do lista de despesas, nós não tínhamos uma lista. Nós estávamos armazenando uma lista de despesas, uma lista de nomes de despesas. O que nós queremos armazenar no local agora? Uma lista vazia, porque nós estamos eliminando todos os elementos daquela lista. Então, eu vou vir aqui em lista e vou escolher aqui, ó, criar lista vazia. Então, esse criar lista vazia, nós vamos colocar aqui dentro. Ok? Então, esta é a ideia. Isso daqui nós fizemos para a lista de despesa. Agora, nós temos que fazer a mesma coisa para a lista de valores. Então, nós vamos clicar aqui. Eu vou copiar esse trecho que é basicamente igual. Tá? Só vai mudar o tipo. Ctrl C, Ctrl V e vamos clicar aqui embaixo. Então, aqui onde tem lista de despesas, agora será a lista de valores. Correto? Então, lista de despesas e lista de valores. Então, o que acontece? Nesse momento, nós já apagamos todos os elementos que estão na lista. Só que eu tenho que lembrar que os elementos ainda estão na memória do computador. Então, nós temos que zerar o seu conteúdo. Então, vamos ver aqui em cima quais são as listas que nós temos. Nós temos lista, nomes, despesas. Nós temos lista, valores, despesa e lista, elementos. Nós temos essas três listas e nós vamos apagar essas listas. Eu não vou gerar novamente porque essas variáveis aqui já foram geradas.
Então, nós vamos vir aqui embaixo. Então, aqui dentro, nós vamos pegar aqui em variável, ajustar. Então, nós temos aqui lista, nomes, despesas. Aqui nós apagamos dentro do banco de dados, mas aqui nós temos que apagar também a lista da memória do computador, porque aqui está no banco de dados e aqui está na memória do computador. Então, nós vamos colocar aqui dentro, novamente, também uma lista vazia. Criar lista vazia. Mesma coisa, nós vamos fazer agora para outra lista. Ajustar, lista, valores e despesas. O que nós vamos colocar aí dentro? Uma lista vazia. Existe também uma outra lista que nós utilizamos, que foi essa lista aqui, ó. Lista elementos. Essa lista de elementos, ela não estava lendo informações do banco de dados. Essa lista de elementos, ela estava montando o que seria a tela, o que seria cada uma das linhas que serão mostradas na tela. Ela está mostrando cada uma das linhas que é mostrada na tela. Então, está sendo montada aqui, ó, Global Lista Elementos. O que nós estamos fazendo? Colocando o nome das despesas, aí aquela setinha e depois o valor da despesa. Então, na lista, quando é mostrado na tela, aparece o nome, setinha e o valor. Nome, setinha e valor. Então, essa é a ideia. Então, nós vamos apagar essa lista, porque essa lista também tem que ficar vazia. Vamos aqui, lista elementos, e vamos colocar também uma lista vazia, tá? Bom, ainda tem mais um detalhe. Vamos voltar aqui em cima. Nós temos aqui o total de despesas. Quando nós estávamos fazendo a repetição para pegar cada um dos elementos, nós calculamos o total de despesas. Então, existe um valor aqui dentro de total de despesas. Então, eu preciso zerar, colocar zero nessa variável. Por quê? Porque ela já tem um valor. Então, se nós não fizermos isso, mesmo a gente tendo apagado a lista da tela do computador, o que vai acontecer? O total de despesa vai continuar na memória. Então, eu tenho que zerar esse valor do total da despesa. Vamos lá, ajustar. Total de despesas. Daqui, total de despesas. Vai receber o valor 0. Ok? Então, provavelmente deve estar funcionando. Agora tem um detalhe. Beleza. O que nós fizemos? Verificamos se a pessoa clicou no botão sim, né? Ela confirmou que vai apagar todos os elementos da lista. Aí você usou aqui esse procedimento aqui, armazenar valor, para armazenar dentro da lista de despesa do banco de dados uma lista vazia. Depois nós fizemos a mesma coisa para armazenar uma lista vazia dentro do lista de valores dentro do banco de dados. Então as duas listas estão vazias dentro do banco de dados. Aí nós também esvaziamos as duas listas que estão na memória do computador. Então lista nomes e despesas e lista valores e despesa. Então, essas duas listas estão vazias. Aí também esvaziamos lista de elementos e o total de despesas nós zeramos. Só que o que acontece? Do jeito que está aqui, a tela vai continuar da mesma forma, porque eu eliminei do banco de dados e da memória do computador. Então, o que eu preciso fazer agora? Nós precisamos atualizar a tela para que ele mostre os valores novamente. Então, ele tem que mostrar aquela lista vazia na tela, porque por enquanto ele não está mostrando, nós só alteramos na memória e no banco de dados, mas na tela continua aquela lista. Então eu tenho que apagar aqueles valores e mostrar uma nova lista. E os valores também que foram calculados lá, o total de despesa e o saldo também deve ser recalculado, tá bom? Bom, aí o que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que fazer exatamente o que foi feito aqui dentro desse evento inicializar. Então nós teríamos que ler os dados do provento do banco de dados, temos que ler a lista de despesas do banco de dados, temos que ler a lista de valores do banco de dados, aí fazer uma repetição para mostrar todos os valores, tá? Então, nós teríamos que fazer tudo isso. Então, nós teríamos que fazer uma atualização do que já foi feito anteriormente. Então, eu teria que repetir todos esses blocos aqui, eu teria que repetir dentro daquele evento. Para a gente não ter que fazer isso, então, observem que eu tenho um conjunto de vários blocos. Ó, se você contar aqui, vamos ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deve ter uns mais de 10 blocos aqui dentro, 10, 20 blocos aqui dentro, correto? Então eu não vou repetir esses 10 blocos. O que eu posso fazer? Eu posso criar um procedimento e colocar todos esses blocos dentro do procedimento. Aí eu faço a chamada a este procedimento. Então é isso que nós vamos fazer.
Então, vamos vir aqui em procedimentos. Nós vamos usar essa primeira opção aqui, ó. Tá? Então, o nome será atualiza despesas. Então, ele vai atualizar na tela as despesas que ele tem. Então, ele vai tirar aqueles elementos da lista ou vai colocar os valores na lista e vai recalcular o total de despesas e o saldo. Então, eu vou pegar esse bloco aqui inteiro, vou no primeiro bloco, tá? Arrasto. Então, observe que eu elimino todos os dados, né, todos os blocos de dentro desse evento inicializar. E vou arrastar aqui para dentro do procedimento atualiza despesas. Pronto. Correto? Então, observem que o atualiza despesas agora ficou com tudo aquilo que tinha dentro do inicializar despesa. Ah, mas quando inicializar a tela, eu quero que ele mostre aquilo lá dentro da tela. Então, o que eu faço? Eu vou chamar esse procedimento. Então, eu entro aqui em procedimento, chamar, aqui, atualiza despesa. Pronto. Então, quando você iniciou a tela, vai chamar atualiza despesa. Então, ele vai executar tudo isso. Ou seja, vai mostrar os dados na tela. Ok, beleza, mostrou. Aí, vamos supor, você clicou no botão apagar. Clicou no botão apagar, aí ele vai confirmar sim ou não, você clicou no sim, aí ele vem aqui para esse notificador, depois de escolher. Aí verifica, você clicou no sim? Ok, cliquei no sim. Aí eu apaguei a lista de despesas do banco de dados, apaguei a lista de valores do banco de dados, apaguei a lista dos nomes de despesas da memória do computador, valores de despesa da memória do computador, lista de elementos da memória do computador e o total de despesa. E agora eu preciso atualizar a tela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aquele procedimento. Então, eu vou vir aqui em procedimento, chamar atualiza despesa. Correto? Então, bem provavelmente, ele deve estar fazendo aquilo que a gente esperava. Tá? Bom, no começo dessa aula, nós mostramos como que se faz para executar usando um emulador. Tá? O emulador é bem interessante quando você não tem um celular, só que ele é executado no computador, utilizando o processamento do computador, então ele fica um pouco lento. Se você tiver um celular disponível, fica muito mais rápido você estar utilizando um celular para você fazer o teste do seu programa. Tá? Então, nós vamos fazer o teste agora, não mais usando o emulador, nós vamos fazer o teste agora usando um celular. Então, vamos entrar lá no Conectar, assistente aí. Vamos abrir o aplicativo, o MTI2 Companion, está aqui na terceira linha, segundo ícone. Vou fazer o scan QR Code. Pronto. Agora vamos esperar o nosso aplicativo na tela. Cometemos um erro. Nós deveríamos ter entrado na tela Screen 1 para a gente poder executar o nosso programa. Tá? Então, eu vou voltar. Eu vou sair aqui do aplicativo. E vou entrar na tela principal novamente. Então, é importante, quando a gente for executar o nosso aplicativo, deixar na tela principal. Senão ele vai executar somente aquela tela que nós estamos no momento. Então, vamos clicar aqui nesse botão com as telas, né? E vamos escolher aqui Screen 1. Pronto, agora sim. Screen 1, agora vamos entrar lá no gerar o QR Code novamente. Assistente aí. Pronto, vamos entrar lá no aplicativo MTI2 Companion. Vamos ler o QR Code. Ok, então agora nós estamos aí na tela principal do nosso aplicativo. Então vamos ver aqui como está no nosso celular, vamos clicar aqui em proventos. Então observe que nós tínhamos deixado um valor de provento de R$ 2.300. Vamos alterar aqui, vamos colocar R$ 1.650. Vamos gravar provento, vamos clicar agora no botão voltar. Só para a gente ter certeza se foi gravado corretamente, vou clicar aqui no botão proventos novamente. Vamos abrir a tela de proventos. Então está lá 1.650, então realmente foi alterado. Vou clicar no botão voltar. Vamos clicar aqui no botão listar despesas, tá? Vamos ver se nós já temos despesas lançadas. Então só tem uma despesa aqui, uma despesa teste de R$ 100. Então vamos aproveitar, vamos apagar essa despesa aqui. Vamos clicar no botão apagar despesas. Observe que ele mostrou uma janela pedindo a confirmação, né? Confirma a exclusão de todas as despesas. Então eu posso clicar no sim ou no não. Se eu clicar no não, então observe que não aconteceu nada.
Então, vou clicar de novo no apagar despesas. Cliquei no apagar despesas, mostrou a janela novamente. Confirma a exclusão de todas as despesas. Vou clicar no botão sim. Então, observem que ele apagou tanto da lista quanto o total de despesas e o saldo também foi recalculado. Vamos clicar no botão voltar e vamos lançar algumas despesas agora. Tá? Vou clicar aqui no botão incluir despesa. Então, vamos colocar aqui algumas despesas. Então, primeiramente, vou colocar a despesa de aluguel. Aluguel, vamos colocar R$600. Gravar despesa. Vamos colocar agora um consórcio. Vamos supor que o consórcio aqui custa R$199. Vamos clicar em gravar despesa. Vamos colocar aqui que eu fui numa loja de roupas, comprei uma roupa. Vamos supor que eu gastei aqui R$75. Gravar despesa. Vamos voltar e vamos listar despesas agora. Está lá as despesas: aluguel, consórcio e a roupa. Então, nós temos lá embaixo proventos 1.650, total despesas 874 e saldo atual 776. Então, eu sei que eu tenho mais R$776 para poder gastar. Então, vou voltar, vou lançar mais algumas despesas. Incluir despesa. Vamos supor que agora eu vou numa lanchonete. E eu gastei lá R$42 numa lanchonete. Gravar despesa. Vamos supor que eu também fui no cinema e gastei R$22 lá no cinema. Gravar despesa. Vamos clicar no botão voltar. Voltei e agora vamos listar despesa novamente. Então tá lá. Então tá os três primeiros que nós tínhamos lançado: aluguel, consórcio e a roupa. E agora nós temos a lanchonete e o cinema que nós lançamos agora. Então observe que agora nós mudamos. Proventos nós temos 1.650, despesas agora aumentaram, 938, e o meu saldo atual é 712. Então o que eu vou fazendo? Cada dia, né, cada vez que eu tenho uma despesa, eu vou lançando aqui nesse nosso aplicativo. E aí você entra no listar despesas e ele vai mostrar aqui o seu total de despesas e vai mostrar também o seu saldo atual. Aí você sabe se você pode estar gastando mais ou não. Então você tem aí R$712. Vamos supor que você está no meio do mês, então ainda tem mais de meio salário. Mais de meio não, um pouco menos de meio salário, mas eu tenho R$700 para gastar até o final do mês. Então eu vou fazer os meus gastos pensando qual o valor que eu tenho para poder gastar. Tá? Então, eu vi aqui que eu tenho um valor até legal no restaurante um pouco mais chique. Então vou clicar aqui no botão voltar. Vou no incluir despesa. Aí eu fui lá no restaurante. Aí eu gastei R$200 no restaurante. Então, restaurante meio caro. Gravar. Vamos clicar no botão voltar. E vamos clicar agora em listar despesas. Tá lá, sobrou R$512. Então agora eu tenho proventos 1.650, total despesa 1.138 e meu saldo atual 512. Correto? Então, o nosso programa aqui já está funcionando. Vamos supor que eu tenho esse valor aí, tá? Terminou o mês, sobrou para mim os R$512 e agora estou começando um novo mês. Se está começando um novo mês, eu vou pagar essas despesas que nós temos. Vou clicar no botão apagar despesas. Confirma a exclusão de todas as despesas? Sim. Então, observe que apagou tudo. Correto? E agora eu começo tudo novamente, começo lançando as despesas agora desse próximo mês. Tá ok? Bom, pessoal, esse aplicativo foi aquilo que nós prevemos, né, está finalizando, está fazendo desde o início da semana. Então, desde segunda-feira, nós começamos a trabalhar em cima desse aplicativo. Em cada uma das aulas, nós fomos implementando uma parte desse aplicativo. Então, só para lembrar, na primeira aula nós fizemos essa tela inicial. Colocamos aí os 4 botões, botão proventos, incluir despesa, listar despesa e sair do aplicativo. E também fizemos a tela inicial, tá? Então, proventos, então nós já tínhamos a tela inicial. Não tinha tudo que está aí, né? Mas já tinha essa tela de lançamento de provento. Vou voltar. Também já tinha a tela para inclusão de despesa, não estava detalhado, mas já tinha a tela. E também tínhamos a tela de listar despesas. Então, na primeira aula, o que nós fizemos? Nós criamos 4 telas. Essa tela principal, a tela para digitar o provento, a tela para incluir despesa e a tela para listar despesa.
mas as 3 telas não estavam implementadas totalmente. Então, elas só existiam, tá? Mas a gente praticamente não estava fazendo nada. Só tinha o botão voltar, para falar que não tinha nada. Aí depois, na terça-feira, nós fizemos proventos, tá? Fizemos a tela de proventos, para a gente poder gravar o valor do provento. Então, a gente pegava esse valor e gravava lá dentro do banco de dados. Tá? Isso daí foi feito na terça-feira. Na quarta-feira, nós fizemos o incluir despesa. Esse incluir despesa aqui ficou uma aula até um pouco mais longa, porque a gente teve que ver como que se trabalha com banco de dados. Então, nós temos que colocar vários valores dentro daquele banco de dados. Então, para isso, nós vimos aquele conceito de lista. Nós colocávamos dentro de uma lista e gravava essa lista dentro do banco de dados. Tá? Então, isso daí foi feito na quarta-feira. Na quinta-feira, nós fizemos o listar despesas. Só que esse listar despesas que nós fizemos na quinta-feira não tinha esse botão de apagar despesas. Então, era um botão, só listava, mostrava o total e o botão voltar, não tinha o apagar despesa. E hoje, na sexta-feira, nós fizemos aí esse botão apagar despesas para que a gente possa estar utilizando esse aplicativo aí durante os outros meses, correto? Então, é isso que nós estávamos esperando. Então, acredito que nós atingimos o nosso objetivo. E agora, hoje é sexta-feira, aí nós vamos ter a nossa aula lá na semana que vem. O nosso curso foi previsto um curso de 20 aulas, então essa já é a nossa 15ª aula. E semana que vem nós estamos concluindo todas essas aulas. Então, na sexta que vem, nós estamos chegando lá na nossa 20ª aula, tá? Bom, eu não sei se ficou dúvidas durante essas aulas dessa semana. Caso vocês tenham dúvidas, então procurem fazer o lançamento, digitar lá no YouTube, lá nos comentários do YouTube, coloque as dúvidas de vocês, preferencialmente neste final de semana, que aí na segunda-feira que vem eu vou estar iniciando a gravação das aulas. Tá? E aí, se possível, na segunda-feira eu já tento tirar as dúvidas de vocês. Tá ok, pessoal? Bom, espero que vocês estejam gostando desse curso, tenham gostado dessa aula. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.